Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e venho trazer aí três questões da Univesp da semana 2 da disciplina de Matemática Básica. São questões sobre divisão, divisibilidade e MDC, tá? A gente vai ver que na última questão não tem a resposta correta. O gabarito está considerando uma resposta lá, mas que não é exata, e nas outras alternativas ela também não está elencada a resposta correta dentre as alternativas, tá? E na segunda questão a gente vai ver aí que tem uma certa incongruência na questão, tá? Mas vamos começar com essa primeira aqui, ó. Na divisão, considerando x e y como números naturais, se temos x dividido por y, então olha aqui, ó, o x vai dividir por y, tá? X dividido por y. Vamos distribuindo uma unidade de x para cada unidade de y por n vezes, até não dar mais para distribuir uma unidade de x para cada unidade de y, faltando unidades desse restante ao w, tá? Então, nesse caso aqui, esse n vai estar aqui. O que ele quer dizer que vai distribuindo? Vamos supor que eu tenho 20 balas e vou distribuir para 3 crianças, tá? 3 crianças. Então, tem lá criança 1, criança 2, criança 3. Então, dessas 20 balas, eu dou uma para cada, ó. Eu vou dar uma para cada. E aqui o que acontece? Eu vou dar mais uma para cada, porque já deu 20? Ainda não, deu 6. E aí eu vou dando uma para cada até dar as 20 balas, tá? Então, olha só, eu vou distribuindo uma para cada, ou seja, essas x balas eu vou distribuindo por esses y criança n vezes, tá? Esse n é quantas balas vai dar para cada e esse w é o tanto que vai sobrar. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí vai ter duas que vai sobrar e não vai dar para as 3 crianças, tá? Então, no caso aqui, qual que é o n? É quantas balas, quantas vezes eu distribuí essas 20 balas para cada criança. Eu distribuí 1, 2, 3, 4, 5, 6 balas, tá? Então, no meu caso, esse é o n. Esse 20 aqui seria o x. E esse 3, quantidade de criança, seria o y, tá? Então, se eu fazer 20 dividido por 3, dá 6 balas para cada e sobra 2, tá? Aí ele fala o seguinte, considerando o enunciado, qual alternativa que nomeia adequadamente? O x, y, n e w, tá? Então vamos começar, ó. O w aqui é o resto, tá? Ó, aqui ele fala que é o quociente, não é? Quociente, não é? O w é o resto. Então esses 3 estão certos. A gente tem aqui que o n que é o quociente, né? O que é o quociente? O quociente é o resultado ali da divisão, tá? Então aqui ele fala que o n é divisor, não. O n é o quociente. Esses daqui estão certos. Aí a gente tem o x e o y. No caso, eu estou fazendo x dividido por y. Então, no caso, o x é o dividendo e o y é o divisor, tá? O y é o que vai ser o que vai se dividir. Então, o x é o dividendo e o y é o divisor. Então, essa é a resposta correta, ok? Então, aqui, ó, e sempre esse daqui é o dividendo. Dentro da chave é o divisor. Aqui é o resto. E aqui é o quociente. Vamos para a questão 2 agora, ó. Vamos então aqui com a questão 2. Ela vai ter uma pequena incongruência, a gente vai ver por quê. Ao estudarmos sobre divisão, alguns conceitos muito importantes devem ser aprendidos, uma vez que facilitarão a compreensão e a execução dessa operação. São eles divisor, número primo e múltiplo. Assim, aplique o conceito, tá? Essa palavrinha talvez salve a questão, né? O conceito divisor de número primo de múltiplo. E diga qual a aserção completa os itens 1, 2 e 3. Vamos começar aqui, ó. Quero falar o 1 vai com quem, o 2 vai com quem, o 3 vai com quem. Vamos começar com o 2. 13 é um número primo. Logo, 18 é igual a 3 vezes 6. Como o 13 é primo, então 18 é igual a 3 vezes 6? Não tem nada a ver. 13 é um número primo. Logo, se dividirmos 18 por 6, o resto é zero. Não tem nada a ver. 13 é um número primo. Logo, seus únicos divisores são 1 e 13? Sim, né? Então, aqui ó, o 2 vai com 1, né? O 2 vai com 1. Tá. Como o 13 é primo, então seus únicos divisores são 1 e o 13. Beleza. Agora a incongruência está aqui no divisor e no múltiplo. Por quê? Porque falar que 6 é um divisor de 18 é a mesma coisa que falar que 18 é um múltiplo de 6, tá? Então é o seguinte, se eu falar 6 é um divisor de 18,
Logo, se dividirmos 18 por 6, o resto é zero? Isso é verdade, tá? Mas eu posso afirmar 18 é um múltiplo de 6. Como 18 é múltiplo de 6, então 6 é divisor de 18. Então, se eu dividir 18 por 6, o resto é zero, tá? Então, se eu falar o 3 com 2, é verdade? É verdade. O 18 é múltiplo de 6. Logo, 18 dividido por 6 dá resto zero. Isso é verdade, tá? Se eu pensar no conceito de divisor e múltiplo, né? O que é um divisor? Quer dizer que esse dividido por esse dá resto zero. O que é um múltiplo? Quer dizer que esse vezes alguém dá o 18, tá? Que no fundo isso é a mesma coisa ali. Ou seja, são coisas equivalentes, tá? Então aqui ele usa o conceito ali, né? Do divisor. 6 é um divisor de 18. Então, se eu dividir 18 por 6 dá resto zero. E aqui, 18 é um múltiplo de 6, então existe um número que é o 3, que 6 vezes 3 dá exatamente 18, né? Aqui vai com 3. Esse é o que está considerando certo, tá? Mas vocês entenderam a incongruência aqui, né? Eu posso pegar o 3 e falar que vale o 2, por exemplo. O 18 é um múltiplo de 6. Logo, se dividirmos 18 por 6, o resto é zero. Isso é uma afirmação verdadeira? Sim, é uma afirmação verdadeira, tá? Então essa é a pequena incongruência que tem aqui nessa questão. 1, 2, 2, 1, 3, 3, tá? Essa é a resposta considerada correta nessa alternativa. Vamos para a última questão. Essa última não tem como fugir, ela está errada mesmo, né? Nem vai ter resposta aqui certinho. O máximo divisor comum MDC de um conjunto finito de números naturais pode ser definido como o maior divisor comum a todos os números do conjunto. Uma maneira para encontrar o MDC entre dois números naturais x e y é listar todos os divisores de x e y, marca-se todos os divisores comuns que aparecem nos dois e o maior deles é o MDC entre x e y. Aplique o conceito apresentado no enunciado para achar o MDC entre 48 e 144 e responda qual que é o MDC. Então a gente tem que calcular o MDC entre 48 e 144. Ele fala para a gente achar todos os divisores de 48, todos os de 144, ver os em comum e ver o maior deles. Mas vai dar muito trabalho. Vamos para o método mais simples, né? Eu vou pegar lá o 48, 144, vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Vou dividir aqui por 2, né? 48 por 2 dá 24, 144 por 2 dá 72. Vou dividir por 2 de novo. 24 por 2 dá 12, né? 72 por 2 dá 36. Vou dividir por 2 de novo. 12. Ah, e eu vou marcando aqui, ó, desculpa. Eu vou marcando os que dividiram todos ao mesmo tempo, tá? Esse 2 dividiu os dois ao mesmo tempo, esse 2 dividiu 2, esse 2 dividiu os dois também, né? 12 por 2 dá 6, 36 por 2 dá 18, tá? Vou dividir por 2, 6 por 2 dá 3, 18 por 2 dá 9, esse 2 também dividiu os dois. E agora por 3, né? 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, esse 3 também dividiu todo mundo. E agora por 3, mas eu não vou marcar porque aí ele dividiu só 1, tá? Então os que dividiram os dois é o que vai fazer parte do máximo divisor comum, ou seja, divisor em comum. O divisor em comum, esse é um divisor em comum dos dois, esse é divisor em comum, divisor comum, divisor comum, divisor comum. Então o MDC vai ser o quê? O 2, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e depois uma vez o 3, né? Então aqui 3 vezes 2 dá 6, 12, 24, 48. Então o MDC entre 48, falei 44, né? Mas é 48. 3, 6, 12, 24, 48. O MDC entre 48 e 144 é 48, porque se você pegar 48 e dividir por 48, dá 1, ou seja, 48 é divisor do 48, e 144 dividido por 48 dá 3, resto 0. Então 48 também é divisor do 144. Mas perceba que aqui não tem a resposta correta, né? O que está considerando como correta é a 24, mas ela não é correta, tá? O gabarito lá, se você marcar, hoje eu não sei se eles já corrigiram, tá? Mas hoje, se você marcar lá a questão 24 é que vai dar como correta, só que não tem resposta correta, porque o MDC entre 48 e 144 é 48, tá? Então essa questão ou tem que ser anulada, né? E dada a pontuação dela para todo mundo,
Ou eles corrigir aqui, colocar a resposta 48, né? E para todo mundo que corrigiu antes sem, que não tinha resposta correta também dá correto, tá? Então é isso, espero que tenham gostado aí dessas resoluções. Abraços e bons estudos a todos.